Vantagens do projeto do Lula a respeito da redução dos preços dos veículos. O primeiro ponto que a gente precisa levar em conta é a questão da produção de bens mais complexos dentro do Brasil. O que significa que quando o Lula começa a instigar a indústria brasileira a produzir mais, porque o brasileiro vai conseguir comprar veículos, nós estamos estimulando a cadeia produtiva brasileira a produzir produtos mais complexos, coisas mais difíceis de serem produzidas. Para produzir um carro, gente, toda uma cadeia produtiva, ou seja, um monte de empresas precisam trabalhar juntas, porque normalmente a montadora, como por exemplo a Ford, que fechou durante o governo Bolsonaro, ela não fechou sozinha. Ela fechou várias empresas que forneciam para ela as peças dos automóveis. Todas essas empresas trabalhando juntas, elas vão desenvolvendo inteligência para produzirem não apenas esses veículos que serão vendidos agora, mas para criarem uma inteligência industrial dentro do Brasil. Então, no momento que o Brasil está incentivando a produção de automóveis com essa redução no preço dos impostos, ele está incentivando a indústria brasileira a focar em produtos mais complexos. Por que a gente tem uma crítica vinda daquilo que a gente chama de direita, mas na verdade são dos países lá do norte? Porque eles querem a gente produzindo bens com baixa complexidade. Por exemplo, produtos agrícolas, o agro é pop. Quando a gente produz apenas produtos agrícolas, o nosso valor fora do Brasil é muito baixo. Quando a gente foca em coisas complexas, como por exemplo a produção de automóveis, a gente vai aumentando a nossa capacidade industrial, a gente vai aumentando a nossa inteligência. Daqui a pouco eu falo com vocês meu currículo, agora eu vou falar só a teoria. Mas vamos lá, vamos dar sequência. E nessa questão que estão falando aí, que isso não é uma coisa muito boa, porque o governo deveria investir numa coisa que fosse mais ligada à energia limpa. Gente, nós teremos proveito ambiental. Sabe por quê? Porque existe uma cultura do uso do automóvel ou para ir trabalhar, por exemplo, ou para a pessoa passear no final de semana, e essa cultura não vai mudar porque nós vamos renovar a frota. Claro que pessoas que não possuíam automóveis antes, elas vão poder possuir um automóvel agora, mas a tendência natural é que as pessoas que vão comprar um carro novo, por causa dessa medida econômica do Lula, já tenham um carro usado que consome muito mais, então eles trocam um carro usado por um carro novo. Esse carro usado, 10 anos de uso, ele passa para uma pessoa que tinha um carro com 20 anos de uso, esse carro com 20 anos de uso não vai ser vendido, vai para o desmanche, a gente está renovando a frota. No final das contas, esse carro mais novo, ele emite menos carbono do que aquele carro mais antigo. Essa troca de frota, no final das contas, ela produz um resultado positivo. Não é porque a gente vai lançar mais carros no mercado que a gente vai ter uma emissão de carbono proporcional. O número de habitantes é mais ou menos o mesmo. A gente vai gerar dignidade para muitas pessoas que não poderiam ter carro e agora vão poder comprar aqueles carros lá com 20 anos de uso, claro, mas não vamos nos iludir. Quem vai ter condições de comprar um carro de 60, 70 mil reais é aquela pessoa que já tem um carro, às vezes, de 30, de 20. Então não vamos cair nessa balela de que isso estaria criando aí um incentivo para mais emissão de carbono. Ah, mas e a energia limpa? Olha, essa questão de energia limpa, carro elétrico, são coisas que normalmente os países desenvolvidos criam para dificultar o desenvolvimento dos países como o Brasil. Porque energia limpa é uma coisa que está, digamos que em estudo, e é uma coisa tão difícil de ser alcançada, por exemplo, o tão sonhado carro elétrico. O carro elétrico que ainda é caro demais, ele precisa de baterias caríssimas, que são à base de lítio, que é tão finito quanto o petróleo, ou seja, o lítio vai acabar uma hora ou outra, o impacto ambiental da exploração do lítio é muito grande, mas só que todo mundo faz de conta que não existe impacto ambiental no carro elétrico, porque você não está vendo fumaça saindo. Mas existe impacto ambiental também no carro elétrico. São pesquisas que estão em andamento. Hoje a humanidade não teria condições de trocar a frota de carros movidos, por exemplo, a gasolina, por carros elétricos. Mas por que falam tanto nisso? Porque é bonitinho falar. Quem não entende nada acaba caindo na história daqueles que querem trazer essa conversinha para desmerecer o projeto. Por que os outros países não param de usar carro a combustão interna? Temos incentivos, sim, mas vocês conseguem me falar algum país, por mais desenvolvido que seja, que já tem a frota predominantemente elétrica? Isso é ilusão, ainda não temos condições. E tem mais, além das baterias serem caríssimas, elas ainda estão sendo desenvolvidas e elas duram pouco tempo, prometem para 20 anos, mas duram 4 anos. E aí tem o problema da autonomia.
Você compra seu carro elétrico, você precisa viajar para um lugar muito distante. O Brasil não está pronto para termos carros elétricos, porque os postos de abastecimento não estão preparados para recarregar carros elétricos. Tudo bem, vamos esperar então 20 anos para a gente ter dignidade no Brasil para poder ter um carro, porque a gente vai lutar por energia limpa. Isso é o que querem aqueles que promovem esse discurso que essa medida está errada. Eles querem atrasar o nosso direito de termos dignidade. Então, pontos importantes que a gente precisa costurar neste momento. Essa medida não apenas vai gerar dignidade para que as pessoas possam ter o primeiro carro, para que as pessoas possam trocar um carro usado por um carro novo, como essa medida vai gerar muitos empregos, porque afinal de contas, muita gente vai ter que trabalhar tanto nas montadoras de automóveis como nas empresas que prestam serviços para as montadoras de automóveis, que vendem peças para montadoras de automóveis. É mais ou menos assim, desde o cara que tira a borracha, né, lá na seringueira que tira a borracha para fazer o pneu, até o cara que lava o carro na hora que ele vai ser entregue para o cliente, tá gerando emprego. Mas vai poluir mais? Não vai poluir mais não, gente. A questão da poluição é a questão da existência humana. A única coisa possível para o ser humano hoje é trabalhar para poluir o mínimo e não simplesmente olhar para frente e falar: essa medida tá errada, a gente poderia fazer outra medida porque essa tá errada. E no final das contas a gente não faz nada. É exatamente isso que querem. Querem impedir o nosso desenvolvimento, querem impedir a nossa dignidade, impedir o crescimento industrial. Sabe por quê? Porque toda essa energia que a gente vai colocar agora para produzir automóveis para brasileiros usarem, eles gostariam que estivéssemos investindo a mesma energia para produzirmos soja para vendermos para eles lá no norte. E é por isso que tem tanta gente agora criticando uma coisa que, se fosse feita pelo Amoedo, que inclusive foi um crítico, redução de impostos, todo mundo estaria batendo palmas. Se fosse o Bolsonaro que tivesse feito uma medida de redução de impostos, todo mundo estaria batendo palmas, né? E todo mundo que eu digo é esses que estão aí criticando a medida do Lula. Agora, como é o Lula que está propondo a retomada da indústria brasileira através de uma das atividades mais complexas que eu digo é assim, que envolve mais tecnologia, que é a indústria automobilística, a gente ainda tem pessoas procurando pontos para criticar. Sabe? Na hora que você não encontra pontos para criticar uma coisa, procura outra coisa para criticar. Ou então tenha a dignidade de elogiar. Muito obrigado. Se você assistiu até aqui, eu gostaria de te pedir para compartilhar. Eu sou o Leonardo Estopa, sou formado em engenharia, sou formado também em economia e falo sobre esses assuntos aí de política. Valeu!